Então, pessoal, na aula passada nós falamos sobre mintermos, lembra? Falamos sobre a forma canônica de soma de produtos, onde cada elemento desse mintermo que compõe essa forma canônica de soma de produtos, ele tem as variáveis lógicas, todas elas da função lógica, barradas ou não, não é verdade? Nesta aula aqui nós vamos falar sobre a forma canônica de produtos de soma e também vamos introduzir o conceito de maxtermos. E vamos ver como isso funciona. Você vai ver que tem uma certa semelhança ou relembra o que são os mintermos, só que os maxtermos eles são diferentes dos mintermos. E vamos ter uma aula após essa para falar sobre essas diferenças e como eles interagem entre si e a tabela da verdade, beleza? E aí, podemos começar? Bom, aqui estamos com mais uma forma canônica, que é a chamada produtos de soma, né? Essa função ela vai ser representada pelos produtos dos maxtermos. Lembre-se que lá na última aula que nós tivemos, falamos sobre a função soma de produtos, que é uma das formas canônicas. E vimos que ela é formada pela soma dos mintermos. Aqui você tem produtos de soma e a função é formada pelos produtos dos maxtermos. Beleza? Tem essa diferença e é bom que você saiba perceber. E quem são esses maxtermos? Enquanto lá nos mintermos, o mintermo era o elemento da função que contém todas as variáveis representadas, barradas ou não, onde esse elemento eram produtos das variáveis lógicas. Aqui no maxtermo, você vai ter uma soma das variáveis lógicas e essas variáveis elas podem estar barradas ou não. Só que esse maxtermo, que é uma soma dessas variáveis, precisa conter todas as variáveis lógicas para poder ser classificado como maxtermo. Então aqui eu coloquei duas funções, né? Uma função 1 aqui e uma função 2. Repare, a primeira função ela tem o que a gente chama de maxtermo. Repare que a função é produtos de soma, então você tem um i lógico entre os maxtermos. Então isso aqui é um maxtermo, isso aqui é um maxtermo, e isso aqui também é um maxtermo. Porque ele contém todas as variáveis lógicas. Repare que é uma função ABC. Ele contém a função ABC, independente se ela é barrada ou não. Ele tem que representar aquela variável lógica neste maxtermo. Então, essa função aqui, né? Essa função, ok, ela vai estar na forma canônica. Qual a forma canônica? Produto de soma. Ou seja, a função está na forma canônica produto de soma. Já esta função aqui, ela não está na forma canônica. Por quê? Apesar de ser um produto entre esses dois elementos, você não tem aqui um somatório das variáveis lógicas. Repare que você tem um i lógico aqui, né? Você tem um agrupamento aqui, e isso aqui não representa um maxtermo. Isso aqui não é um maxtermo. Esse aqui, apesar de você pensar, né? Pô, é uma soma, um ou lógico entre as variáveis, só que tem um problema. Essa barra que está aqui em cima, esse complemento, está fazendo um complemento com essas duas variáveis lógicas. E no maxtermo não, precisa ser as variáveis lógicas separadas, elas estando barradas ou não. Entendeu a diferença? Deu para sacar aí qual é a diferença entre um maxtermo de fato e um que parece um maxtermo, mas aí na verdade não é. Então isso também não é maxtermo. Então esta função não está na... Não está, né? Não está na forma canônica. Tranquilo? Uma vai estar na forma canônica, a função 1 vai estar na forma canônica, e a outra não está na forma canônica, beleza? Aí vamos para a parte de codificação e representação do maxtermo. Na notação dos maxtermos, isso aqui muda, repare bem nisso aqui, ó. É diferente lá dos mintermos, porque no mintermo você tinha que a variável ela era considerada igual a 1 e o complemento era igual a 0. Enquanto que aqui nos maxtermos é diferente.
Você tem que a variável é igual a 0 e o complemento é igual a 1. Então, como eu posso codificar esse max termo aqui? Ora, se a variável é 0 e o complemento é igual a 1, então para esse max termo aqui eu terei 1, vou até escrever de outra cor aqui. 1, 0, 1. E esse daqui você vai ter 0, 1, 1. E como é que eu represento isso? Que número é esse aqui em decimal? Isso aqui é o 5. Então isso aqui é o max termo, M maiúsculo, 5. E que max termo é esse aqui? É o 3. Porque isso aqui representa o número 3. Representa pelo M maiúsculo. Repare que tem essa diferença. É importante que você grave bem essa diferença aí que eu estou destacando. Essa parte de notação de max termos e como você compõe os códigos e a representação. Porque é diferente do min termo, para você não confundir nesse ponto, beleza? Vamos agora para a parte de tabela, né, da verdade. Como é que funciona com o max termo, né? Eu tenho aqui a minha função, ela está escrita em função dos max termos. O que é que eu posso fazer aqui para poder identificar quais são as variáveis lógicas aqui, as variáveis não, os resultados para essas variáveis lógicas aplicadas na função, né? Eu vou colocar aqui ao lado os meus max termos, né? O M maiúsculo aqui. Aqui você tem o 0, 1, o 2, o 3, 4, 5, 6, 7. Enquanto lá no min termo a gente viu que a função é igual a 1 para os valores dos min termos, na verdade. Então, se a função lá tinha um min termo 0, 1, 1 e 2, então a saída da expressão lógica ela seria igual a 1 para a posição dos min termos, porque como é uma operação de ou lógico, você vai ter um min termo quando você substituir ali ele for igual a 1, você vai ter 1 ou qualquer coisa, a gente viu que é igual a 1, na verdade. No max termo aqui você tem uma operação de ilógico, que seria uma operação de produto, né? Então você pode testar, cada um aqui pode fazer o 000, vai testar para cada um para encontrar a função f aqui. Só que, se você tiver uma função grande, como é que você vai fazer? Isso vai dar bastante trabalho, né? Você pode também aplicar a distributiva aqui, destrinchar toda a função e obter uma função final para fazer os testes, que é mais trabalho ainda. Ou então você pode fazer o processo com os max termos, procurando quando esta expressão aqui vai ser igual a 0. Por quê? A gente viu em álgebra de Boole que 0 e qualquer coisa ele é igual a 0, não é verdade? Pode ser 0 e 1 ou 0 e 0, vai ser sempre igual a 0. Então eu vou procurar, como é um ilógico, é um produto, eu vou procurar quando esta função aqui ela vai ser igual a 0. Quando essa função vai ser igual a 0 aqui? Repare que dentro do max termo é uma soma ou um ou lógico, né? Então, se eu tiver o meu A igual a 1 aqui, eu já não vou ter 0 aqui dentro, na verdade. Eu vou ter igual a 1, porque será 1 ou qualquer coisa, vai me dar 1. Então não vai servir, porque eu quero encontrar, por exemplo, quando este termo aqui é igual a 0. E quando este termo aqui vai ser igual a 0, quando todos forem iguais a 0. Lembre-se que numa operação de ou lógico, para o resultado dar 0, todas as variáveis lógicas precisam ser igual a 0, não é verdade? Então vou procurar aqui onde A é igual a 0, onde B é igual a 1, porque você tem um complemento, não é verdade? Então quando B for igual a 1, barrado vai ser 0, e onde C for igual a 1. Então vou procurar aqui onde é igual a 0, 1, 1. Então, cadê? 0, 1, 1. Então aqui eu tenho que é 0. A minha saída vai ser igual a 0. E para qual elemento aqui eu vou ter o resultado igual a 0 aqui nesse ponto, né? Então, quando A for igual a 1, quando B for igual a 0 e quando C for igual a 1. Quando A for igual a 1, B igual a 0 e C igual a 1. 0. Para todos os demais casos, essa função lógica vai ser igual a 1. Por quê? Repare que este elemento aqui, se ele for igual a 1, se o B for igual a 1, e o A for igual a 1, por exemplo, a saída da função será igual a 1, não é verdade? Porque aqui você terá 1 ou qualquer coisa que dê de resultado de A ou C aqui, e 1 ou qualquer coisa. Isso aqui vai retornar 1, não é verdade? Isso aqui vai ser basicamente 1 ou, pode ser o que for aqui, ou pode ser o que for aqui, e aqui será 1 ou qualquer coisa,
ou qualquer coisa. Isso aqui vai me retornar 1, não é verdade? Então eu vou procurar aqui onde A igual a 1 e B igual a 1. Ó, onde A igual a 1 e B igual a 1, a saída aqui será 1 e 1, não é verdade? Quando isso aqui, nesse caso aqui, por exemplo, A igual a 1, B igual a 0 e C igual a 0. O que acontece? Ó, A igual a 1, aqui já vai me gerar 1. E quando o C for igual a 0, C barrado aqui vai ser 1, vai me gerar 1 aqui dentro também. Então, 1. Nesse ponto aqui é B igual a 1. Então você tem B igual a 1 aqui, tranquilo. E aqui você tem o A, o B barrado e o C barrado. Neste caso aqui eu tenho um C igual a 0. Então quando eu substituir Z aqui igual a 0, barrado vai me retornar 1, vai me gerar 1 nesse ponto. Então aqui também é 1. Neste ponto eu tenho C igual a 1. Não vai interferir tanto aqui, mas o meu A igual a 0 aqui nesse ponto vai virar 1. E o meu B igual a 0 aqui nesse ponto vai virar 1. Então o resultado será 1 também aqui. E por fim, todo mundo 0. Se você já tem o C igual a 0 e o B igual a 0, já vai gerar 1 fatalmente aqui. Aí o que é que eu quero destacar aqui? Repare que a saída dessa função lógica ela foi igual a 0 exatamente nos max termos. Então isso aqui representa igual a 0 na função lógica. Sempre que ela estiver escrita em max termo, você vai procurar na tabela da verdade onde a função foi igual a 0, você já pode associar a função ao max termo. Enquanto que no min termo, quando a função possui 1 na saída, você pode associar o min termo dela, não é verdade? Então, voltando para cá, para a gente fechar, a gente viu esse max termo, a gente pode reescrever esta função aqui, não é verdade? Então, eu posso pegar essa função aqui, ABC, e eu posso reescrever ela como o min termo 5, end lógico com o min termo 3. Ou eu posso representar da seguinte maneira, eu posso colocar um produtório aqui, representado pelo π, do min termo 3 e 5. Eu posso representar dessa forma, como você pode representar uma função em função dos min termos e max termos dela. No caso aqui a gente está representando em função dos max termos, não é verdade? Vamos pegar uma segunda função aqui, vamos escrever ela em função dos max termos dela e como a gente preencheria na tabela da verdade. Então vou pegar uma função f2, que ela pode ser escrita pelo produtório dos max termos 0, 2 e 4, vamos supor. Então posso reescrever aqui como max termo 0, max termo 2 e max termo 4. Aí repare como você vai representar o 0. Normalmente você representa a variável lógica pela variável barrada, né? Só que lembre-se que você está trabalhando com max termos, aí é diferente. Aqui no caso você teria A ou B ou C para representar o max termo 0, beleza? O max termo 2, qual seria? A ou B barra ou C. E o max termo 4 seria A barra ou B ou C. Repare que eu estou fazendo esta codificação dos max termos com este tipo de alteração. É bom você sempre se lembrar disso, porque pode causar confusão com os min termos. Então, quando eu for preencher na tabela da verdade, eu sei que para os meus max termos, sempre que eu tenho uma função escrita na forma canônica de produtos de soma e tem os max termos, eu sei que a função ela tem valor igual a 0 para os max termos. Então, para os max termos 0, 2 e 4, 0, 2 e 4, eu sei que minha função é igual a 0. E para os demais casos, eu sei que ela é igual a 1, como a gente já tinha falado na função anterior, beleza? Deu para entender o conteúdo da aula de hoje? Vamos agora para os destaques desse conteúdo que vimos aqui. Vimos a forma canônica de produto de soma e vimos que ela é composta por max termos, onde esse max termos ele é um elemento de soma, onde ele soma as variáveis lógicas, né? Repare que eu estou falando sobre soma, mas na verdade você tem que fazer analogia com o OU, né? Ele faz um OU lógico entre as variáveis lógicas e essas variáveis lógicas elas podem ser barradas ou não, mas o max termo ele deve conter todos os elementos, ou seja, todas as variáveis lógicas da função. Se a função tem 3 variáveis lógicas, o max termo ele deve possuir as 3 variáveis lógicas, fazendo um OU lógico entre elas, barradas ou não.
E a gente fez inclusive um exemplo mostrando uma diferença em um que poderia ser uma pegadinha de um max termo, que na verdade não era, né? Que tinha uma barra em cima de duas variáveis lógicas, o que não pode para ser classificado como max termo. E vimos que na tabela da verdade, para o max termo, se você tem uma função escrita em max termos, a função ela vai ser igual a zero para os max termos. Enquanto no min termo você tinha que a função era igual a 1 na saída, no max termo você vai ter que a função é igual a zero na saída. Tá vendo essa diferença? Min termo, quando você escreve uma função em min termos, a saída da função é igual a 1 para os min termos. Quando você escreve a função em termos dos max termos, a saída da função vai ser igual a zero nos max termos. Então tem esta diferença, né? Então é isso. Na próxima aula nós iremos ver a relação entre os min termos, max termos e a tabela da verdade. Você vai ver como é possível sintetizar circuitos lógicos a partir dos min termos e max termos. Você pode agora, a partir de uma tabela da verdade, dado uma tabela da verdade, você consegue sintetizar o circuito que tem ali dentro e fazer a minimização utilizando o álgebra de Boolean. Após esse conteúdo, nós vamos avançar e vamos falar sobre uma das ferramentas mais fantásticas da eletrônica digital, que se chama mapa de Carnot. Mas isso são cenas aí dos próximos episódios desse curso, beleza? Então, se você não entendeu o conteúdo desta aula, reveja. Eu peço para que, caso você tenha qualquer dúvida, entre em contato comigo via mensagem direta ou mensagem neste fórum, tranquilo? É importante que você entenda esse conceito de min termo e max termo. Não vá avançar sem conhecer e sem dominar esse conteúdo, tranquilo? Vejo vocês então na próxima aula. Até mais.